Salve, salve, pessoal. Boa noite. Pessoal, é o seguinte, hoje você vai ver por que o seu filho pode correr o risco de ser rebaixado de classe social, por que a sua família pode ter o patrimônio dilapidado se tiver que passar por um inventário. Mas vamos entender também como isso pode ser evitado, tá certo? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio Capiberibe, eu sou engenheiro civil. Trabalhei por 30 anos como auditor fiscal da Receita aqui do estado do Rio de Janeiro, e depois que eu me aposentei, eu comecei a pensar como eu poderia deixar as coisas organizadas para minha família quando eu não estivesse mais aqui com eles, né? Eu acabei me deparando com um sistema de planejamento patrimonial que evitava todas essas dificuldades de se fazer um inventário. Permitia que minha esposa e meu filho pudessem passar por aquele momento e tomar providências de forma bem mais tranquila. Então, fui me aprofundando no assunto e acabei me especializando para desenvolver esse tipo de serviço para outras famílias também. Então, vou fazer umas perguntas e você responde para si próprio para poder ver se é mesmo o seu caso, se você se enquadra aqui nesse assunto que a gente vai ver. Primeiro, você tem filhos ou alguém para quem deixar seus bens, herdeiros? Você tem bens, principalmente bem imóvel, tá? Não importa o valor, tá? Pelo menos um imóvel. Essas pessoas para quem você tem que deixar, você tem amor por elas? São pessoas a quem você deseja o bem? Outra pergunta: o que você tem, os seus bens, seu patrimônio, tudo que você construiu, você deu duro na vida para conquistar esses bens? Você suou para conquistar? Última, você quer que seus filhos tenham para eles um dia esse patrimônio inteiro sem ter que dividir com ninguém? Dividir com o governo, com o cartório, com o advogado? Então, se você respondeu sim a essas perguntas, ou quase a todas elas, isso aqui é para você, tá? Vamos juntos até o final. Outro dia, uma amiga me escreveu assim: Flávio, eu tenho só um filho, a gente tem uma ótima relação, então eu não vou ter problemas. Querendo dizer que não precisaria ter um sistema de planejamento desses, entendeu? Caramba, claro que precisa. Aliás, quem precisa nem é ela, né? E sim o filho dela, que futuramente vai precisar fazer o inventário e arcar com todas as despesas e passar pela burocracia do processo na justiça. Hoje o conteúdo é mais extenso, é mais detalhado para você poder entender como as coisas não funcionam bem com o inventário e como podem funcionar muito bem sem ele. E vou apresentar um sistema que vai não só organizar a sua sucessão, mas também proteger os seus bens de eventuais problemas financeiros que possam vir a ocorrer na sua vida. E assim poder garantir que todo o seu patrimônio chegue integralmente às mãos dos seus filhos quando for a hora. Olha, a nossa conversa tem a ver também com uma coisa pela qual todos nós vamos passar um dia, não tem jeito, né? Muita gente nem gosta de tocar nesse assunto, mas ou já passou por isso com alguém da família, amigo, ou vai passar, não tem jeito, né? Que é a perda de um ente querido. A dor com a perda de alguém tem uma parte emocional, mas também tem um outro lado de medidas práticas, que são as providências que a família vai precisar tomar quando acontecer essa perda, e que podem trazer mais dor ainda, emocional e financeira, tá? E uma coisa que tem que ser feita é o tal do inventário. Não sei se você ou alguém da sua família já passou por essa experiência ruim que se chama inventário. Olha, é difícil e às vezes fica mais complicado ainda. Pode se tornar um caos, tá? O inventário pode dilapidar, destruir o patrimônio da família, pulverizar. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que existe uma solução para esse problema, tá? Um remédio para essa dor. Então, nós vamos falar sobre planejamento patrimonial da família. Normalmente, as pessoas ficam espantadas, ficam desconfiadas e até sem acreditar quando começam a ouvir sobre essa solução que existe. Mas eu tenho certeza que, assim como eu também fiquei surpreso no início,
mas depois fui entendendo exatamente como esse sistema funciona, vocês vão se surpreender, até dizer, poxa, é isso mesmo? Será que é possível? Tá? É possível sim. Tá? Nós vamos ver como criar uma organização patrimonial que permite evitar o inventário. Porque o patrimônio deixa de ser da pessoa e passa a ser da família, mas continua com você no comando de tudo. Tá? Você continua no domínio dos seus bens. Fica muito mais barato e ainda protege de outro mal que às vezes acontece. Algum revés financeiro que a pessoa pode ter na vida e que pode vir a alcançar os seus bens. E tudo feito dentro da lei, de forma lícita, tudo com documentos públicos e com o conhecimento da Receita Federal e de órgãos públicos. Será que todos aqui têm a real noção dos problemas que a família precisa enfrentar quando ocorre a morte de alguém e precisa fazer inventário? Saber que as despesas e as perdas pelas quais a família passa por causa do inventário pode chegar de 20% a 40% do patrimônio, ou até mais se eventualmente tiver que fazer 2 inventários, do pai e depois da mãe. Você saber que pode estar mentindo para o seu filho e nem ter noção disso, sabe por quê? O pai, a mãe chega para o filho e diz assim, olha, meu filho, isso aqui, esse imóvel, um dia vai ser seu, essa casa que nós vivemos será sua no dia em que eu não estiver mais aqui. Só que lá naquele dia, lá no futuro, quando seu filho precisar fazer inventário, será que ele vai ter condições de arcar com todas as despesas? Muito possivelmente não. Para pensar aqui comigo. Vamos fazer um exercício mental rápido. Quanto vale o meu patrimônio hoje? Em valor atual de mercado. Quanto dá 20% desse valor? Vamos supor que seja apenas um apartamento de 1 milhão. Né? 20% disso dá 200 mil reais. Tá? Seu filho hoje tem disponível essa quantia na conta dele no banco? Não vai ter, né? Não vai ter. Pelo menos, eu acho que para a maioria aqui de nós, né? E aí, para poder pagar essas despesas, o seu filho vai ter que vender o imóvel. E aquela promessa que você tinha feito para ele, que aquela casa ia ser dele um dia, não vai se concretizar, não vai se tornar realidade. Porque ele vai ter que vender o imóvel para pagar as despesas do inventário. A regra é que quem tem filhos e bens, quando morre, a família precisa fazer o inventário. Tá? Mas nós vamos ver que existe uma solução para esse problema, para esse sofrimento, evitando ter que fazer inventário. Hoje, o que existe para tentar, né, para tentar fugir do inventário? Né? São opções péssimas, piores até do que o próprio inventário. Né? Uma opção, fazer em vida a doação do imóvel com reserva de usufruto. Né? Péssimo. Né? É caro. E você, que hoje é o patriarca da família, que tem o domínio do seu patrimônio, perde o controle dos bens porque já estarão sob o domínio de quem recebeu a doação. Não tem como reverter isso. Tá? E a gente nunca sabe do futuro. A gente sabe como criou os filhos, mas amanhã eles se casam, no início tudo é amor, né? Só que depois pode se separar, pode ter briga na separação, e aí começam os problemas. Então, doação em vida é péssima solução, tá? Não é bom fazer. Outra opção. Mas dá para fazer testamento. Meu Deus do céu, socorro. Testamento consegue ser ainda pior. É mais caro, não evita problemas de disputas entre os herdeiros e não evita o inventário. Tá? Até dá para levar o inventário para o extrajudicial, mas vai ter que entrar na justiça com o processo, vai depender de autorização judicial, tem que ter a participação do Ministério Público, tá? E não vai levar menos de 1 ano para o juiz autorizar fazer lá no extrajudicial, no cartório. Tá? Então é horrível também. Eu vou mostrar daqui a pouquinho os problemas que aconteceram com testamentos feitos por pessoas famosas, né? E, por fim, tem gente que faz seguro de vida. Né? Gente, pensa bem. Você vai fazer um seguro de vida para o seu filho, pensando em deixar para ele, e aí o que acontece? Ele vai ter que usar o dinheiro do seguro para pagar o inventário. Tá?
Isso não faz sentido, né? Não tem lógica, não é razoável. Você queria deixar o dinheiro para ele, não para pagar o inventário. Essas pessoas aí são empresários. Sabe o que todas essas pessoas tinham em comum? Esses empresários todos aí famosos? Todas elas deixaram toda a fortuna para os seus herdeiros que não tiveram que pagar um centavo daquilo que custaria um inventário. Sabe por quê? Todos eles tinham um sistema de planejamento patrimonial devidamente planejado, construído, organizado, e não teve nenhum inventário feito pelos herdeiros. Bom, já essas pessoas famosas aqui, o que aconteceu depois que se foram? Sabe o que todas elas tinham em comum, ou que todas elas não tinham? Nenhuma delas tinha um sistema de planejamento patrimonial. Né? O que aconteceu quando elas morreram? A família teve que abrir inventário. Todos esses casos foram noticiados na imprensa, né? Por conta das disputas entre herdeiros, brigas entre parentes. Levaram anos para chegar ao final. Alguns ainda estão rolando. Então fica bem clara a diferença do que ocorre entre as pessoas que, ainda em vida, tomaram a decisão de planejar a sua sucessão e deixar para os seus herdeiros uma situação tranquila, sem disputas, sem brigas e sem despesas exorbitantes, tem inventário, e aquelas outras pessoas que não tiveram essa preocupação, né? Essa precaução. Bom, vamos lá, mas como funciona o sistema? Né? Vamos ver. A família, lá com seu patrimônio, vamos supor que tenha comprado um imóvel há 20 anos por R$ 250 mil e que o valor de mercado desse imóvel hoje é de R$ 1.300.000. Aí o pai falece. Né? O que acontece? Tem que fazer inventário. Abre inventário. Bom, e aí começa as despesas de inventário. Vamos lá, vamos começar a ver as despesas. Cartórios de notas para fazer escritura, certidões, registro lá no Registro Geral de Imóveis, o imposto o ITD aqui no Rio de Janeiro, aqui em outros estados, a ITCMD, é o imposto de causa-morte. Aqui no Rio, ele varia de 4% a 8%, tá? Para essa faixa de imóvel 1.300.000, ele está aqui quase no máximo, a alíquota de 7%. Despesa com advogado, né? Olha, a tabela da OAB, ela cobra um mínimo, ela estabelece um mínimo de 3% do valor do patrimônio, né? Só que 3% normalmente é aquele advogado recém-formado que ainda não tem um escritório, então eu considerei aqui 4%, né? Normalmente cobra-se mais, cobram 5%, 6%, 7%. A gente considerou 4% aqui para fazer aqui os cálculos, tá? Aí o que acontece? Muitas vezes os herdeiros não têm capacidade financeira para arcar com essas despesas e vão ter que vender o imóvel para receber um sinal pela venda para poder dar andamento no inventário, porque tem que pagar as despesas, né? E aí o que acontece? Vai ter que vender esse imóvel com deságio de pelo menos 20%, porque não é todo mundo que quer comprar um imóvel que está em inventário, não sabe quanto tempo isso vai levar, não pode ter financiamento, então é difícil. Então tem que dar pelo menos um deságio de 20%, você já tem uma perda aí. E tem outra despesa também, que é imposto de renda sobre ganho de capital, é 15%, que é a diferença entre o valor atual do imóvel e o valor histórico que ele foi adquirido. Mas se precisar vender esse imóvel, quais são as perdas? Tá? Os 20% de 1.300.000, o deságio que a pessoa teve que dar para vender imóvel, 260 mil. Tem que pagar a comissão do corretor de imóveis, 5%. O imposto de renda que a gente falou aqui sobre o ganho de capital e o ITBI. Porque eles vão ter que vender esse imóvel, mas depois vão ter que comprar um outro para a esposa e para o filho morarem. Então, vai ter que pagar o ITBI já do próximo imóvel, eu já considerei aqui. Então, só de inventário, de cara, do imóvelzinho de 1.300.000, vai gastar R$ 153 mil. Se tiver que vender o imóvel, a perda vai chegar muito mais, a R$ 394 mil. Já começa aí o horror. Uma perda patrimonial de R$ 547 mil, ou seja, 42%. Isso é uma loucura. Quanto é que sobra para a mãe e para o filho? De 1.300.000 que valeu o apartamento, sobra R$ 753 mil, 58%. Bom, aí o pai já se foi, fica o filho e a mãe, um valor de R$ 753 mil que sobrou para eles. E o que acontece? Eles vão comprar
um outro imóvel, que naturalmente vai ser um imóvel mais modesto, talvez em outro bairro. Daí começa aquela perda do status social no sentido de você ter uma queda, né, da sua classe social. Você vai talvez para um bairro menos valorizado, e aí depois a mãe falece. E o que vai ter que fazer? Vai ter que fazer um inventário, né? Então aquele imóvel, ele comprou um novo imóvel por R$ 753 mil, a gente vai considerar aqui que não teve valorização, porque pode ter sido logo depois, então para facilitar os cálculos, mas se levar algum tempo, ainda vai ter valorização, vai ter ganho de capital, mas vamos considerar o mesmo valor. Abrir o inventário, segundo inventário, né? Volta as despesas todas de novo, cartório, né, com escritura, certidões, RGI, o imposto da morte, de novo advogado, só que aqui advogado é sobre a parte só da ameação, que é 50%, né? Porque os outros 50% já era do filho. O filho vai ter que abrir o inventário por causa da parte da mãe. Então, nesse segundo inventário de cara, mais R$ 61 mil de despesa, só no inventário. Normalmente também não vai ter condições para pagar, e se ele tiver que vender de novo o imóvel para pagar essas despesas, de novo ele vai ter que vender com o deságio de pelo menos 20%. Então ele já vai perder mais R$ 151 mil. Pagar a comissão do corretor. Então as novas despesas chegam a R$ 180 mil. Total desse segundo inventário, R$ 241 mil. Quanto é que vai sobrar para o filho daquele 1.300.000, já que começou com o imóvel cara da família, já sobrou para ele só R$ 511 mil. Ao final dos dois inventários, só vai restar isso do filho, né? Ou seja, R$ 511 mil. Uma perda de patrimônio enorme. O inventário pode levar até mais de um ano, se for judicial, ou mesmo extrajudicial. E isso se não tiver litígio, né? E se perder o prazo, porque tem um prazo para abrir inventário, né? Não sei se são 2 meses. Se perder o prazo, vai ter que pagar multa. É sempre um risco deixar aí para inventário. Mas a notícia boa é que tem remédio para esse problema, né? Tem uma solução. Não precisa fazer inventário. Basta fazer um planejamento patrimonial da família. E como funciona esse sistema, né? A pessoa tem lá a sua casa, seus bens, e aí você cria um sistema jurídico contábil em que os bens, em nome da pessoa física, são transferidos para uma pessoa jurídica, tá? E essa pessoa jurídica, ela não vai desenvolver quase atividade econômica nenhuma. A função dela é apenas para guardar esses bens, para proteger os bens como se estivesse em cofre. A pessoa física agora, ela não tem os bens em seu nome, mas ela continua com o controle do patrimônio através de cotas que passa a ter do capital social da pessoa jurídica, ou seja, a pessoa tem a chave desse cofre. E ainda em vida, os pais doam essas cotas, as cotas dele para os filhos, só que tem cláusulas que são estipuladas no contrato social, além de preverem várias situações sucessórias, estabelece que a administração da pessoa jurídica e os bens continuam sob controle dos pais, né? Que assim continuam com o poder daquela chave do cofre. Tá? Aí só quando os pais falecem, aí sim, né? O gatilho dispara, essa barreira aqui ela acaba e os filhos assumem o controle de tudo automaticamente, sem fazer inventário e sem precisar de autorização do Estado. Né? Sem inventário. O que acontece? Os bens passam para os filhos. O sistema protege todo o patrimônio de eventuais problemas financeiros e até judiciais que, porventura, recaiam sobre os membros da família, né? Uma vez que os bens pertencem agora à pessoa jurídica e não às pessoas físicas. Portanto, não são alcançados. A pessoa pode ser um comerciante lá, no negócio dele tem um problema lá com a empresa, não vai alcançar os bens da família, porque os bens vão estar aqui em nome da pessoa jurídica, não vão estar nem no nome dele. E se o filho falecer antes dos pais, as cotas desse filho são destinadas aos pais, tá? Elas não são transmitidas para o cônjuge do filho, nem para os filhos dele, tá? Não tem comunicação dos bens com o regime de casamento dos filhos. Os filhos não têm poder para vender as cotas deles. E o sistema pode ser desfeito a qualquer tempo por livre iniciativa dos pais. Os filhos não podem interferir nessa escolha. Apesar de ser constituída uma pessoa jurídica,
não significa que pais e filhos vão passar a ter uma vida empresarial, né? Como eu já falei, não vai ter atividade econômica quase nenhuma a ser desenvolvida pela pessoa jurídica. Vamos comparar aqui as despesas entre inventário e sistemas, né? Para você ter uma ideia, né? Aqueles valores que a gente já viu lá que custam o inventário. Fazendo um inventário só no inventário você vai gastar R$ 153.000. Se fizer 2 inventários, já passa o total nos 2 inventários para R$ 214.000. Com esse sistema, o sistema mais simples, vai gastar só R$ 39.000, né? Por quê? Porque não vai ter essas despesas aqui, ó. Não vai precisar de escritura, de certidões. O RGI vai ser menor porque vai ser sobre o valor histórico, não vai ser sobre o valor atual de mercado, não tem ITBI. E o imposto de transmissão, o causa-morte, vai ser muito menor, porque a gente falou que aqui no Rio de Janeiro varia de 4% a 8%, né? A gente fez o cálculo com a alíquota de 7%, no nosso caso. Mas aqui, no caso desse sistema, ele vai ser calculado sobre o valor histórico do imóvel, que é integralizado lá na pessoa jurídica. Então, além de ser o valor menor do imóvel, a alíquota é menor, pega a alíquota mínima. Então, dá R$ 10.000. E aí vai ter que pagar, sim, a pessoa profissional que está fazendo esse sistema aí, que pode variar de R$ 20 a R$ 30.000 para esse sistema mais simples, né? Eu botei aqui 25 para a gente ter uma noção. E um contador para fazer esse procedimento inicial, tá? Então, R$ 39.000. Quanto é que dá a diferença aqui de um inventário da holding, desse sistema, para o inventário? R$ 114.000. Se fizer 2 inventários, R$ 175.000. Olha a economia que isso acontece. Isso só do inventário puro, fora a eventual perda que pode existir se precisar vender o imóvel. Aí a gente coloca aqui as despesas, aquelas que também a gente já viu: despesa de comissão com o corretor, imposto de renda sobre ganho de capital, o ITBI na compra de novo imóvel, naquele caso o primeiro inventário, né? No segundo não vai ter, porque aí o filho, eu não considerei aqui um novo imóvel. Mas é total das despesas: a perda patrimonial de R$ 547.000, com um inventário, na perda de 42%. E se forem 2 inventários, R$ 788.000, 61%. No caso de um inventário, sobra 58% para a mãe e para o filho, e no caso dos 2 inventários, sobra para o filho 39%. Tá? É um absurdo, né? É por isso que a gente diz que o patrimônio da família ele não resiste a 3 inventários, né? Porque ele vai pulverizando o patrimônio. Tá? Nesse caso desse sistema, não tem perda patrimonial, porque não vai precisar vender o bem para arcar com as despesas, né? As despesas para constituir esse sistema vão ser muito menores que no inventário e não vai precisar pagar à vista, assim, praticamente, né? O tempo de conclusão é muito menor do que no inventário e toda a sucessão vai estar definida e preparada de acordo com a vontade dos pais. Não vai ter litígio entre herdeiros. E no caso de não ter herdeiros, a pessoa pode até destinar seus bens para quem quiser, para sobrinhos. Isso pode estar previsto lá no contrato social, né? Todo patrimônio fica protegido de problemas financeiros que possam ocorrer com os membros da família. Isso daí, as pessoas perguntam se existe. Existe. Isso aí a gente chama de holding familiar. Tudo é feito de acordo com as normas legais vigentes para uso com fins lícitos, norteados por conceitos éticos. Então, por que alguém vai querer ter uma holding familiar? Fazer planejamento patrimonial sucessório da família, né? Óbvio. Para ter economia tributária e de despesas em comparação ao inventário. Para pacificar a relação entre herdeiros e gerações futuras. Para buscar uma organização sucessória da empresa. Pode ser feito também a administração da empresa e com melhor aproveitamento econômico e tributário. Para proteger o patrimônio da família de qualquer revés econômico, em razão de realizar uma atividade empresarial, como a gente falou, e para proteger o patrimônio em razão de incertezas e dúvidas decorrentes de casamentos de filhos e respectivo regime de comunhão. E hoje em dia também tem muita gente indo morar no exterior. É possível você fazer uma holding internacionalizada, é um pouco mais complicada, né? Não costuma ser o normal, mas isso também é possível, tá? Então, isso tudo é holding familiar. Aliás, tem um outro risco real,
é possível que essas despesas de inventário ainda aumentem a qualquer momento. A gente viu aqui no Rio de Janeiro que o ITD, que é o Imposto Estadual de Transmissão Casa-Morte, varia de 4% a 8%. Cada estado do Brasil estabelece a sua alíquota até o máximo de 8%. Mas existe a real possibilidade de a qualquer momento, essa alíquota máxima aumentar para 16% ou 20%. Tá? Sem querer entrar muito em detalhes, para não alongar, a alíquota máxima de ITD, que em outros estados é chamado de ITCMD, atualmente é fixada em 8%. Tá? E quem define esse limite máximo é o Senado Federal. Só que lá, no Senado, já existem propostas em trâmite para essa mudança. Então, a qualquer momento, isso pode ser votado. O que acontece? Para fazer esse aumento, qual é o argumento que as pessoas que estão propondo isso, eles usam? O Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Outros impostos não, né? A gente já paga muito imposto, mas a herança até é verdade, né? Mas olha só, na França, 60% que é imposto sobre herança, Japão, 55%, Alemanha, Suíça, 50%, Inglaterra, Estados Unidos, 40%, Chile, 25%, e aqui no Brasil, 8%. Então, as pessoas que estão propondo isso falam, não, está muito baixo, tem que aumentar, né? Para 16%, para 20%. Mas, primeiro, esses países aqui, eles apoiam fortemente que as pessoas tenham esse sistema lá nos países. Isso já é conhecido bem lá, né? Aqui ainda não muito, né? E a gente sabe também que a destinação dos impostos, né, nesses países aí não é a mesma que é feita aqui. Então, esse é um argumento muito fácil. Outro, o imposto sobre a herança é um tributo que vai penalizar só os mais aquinhoados. É outra mentira. A gente viu que os bilionários não pagam nada de imposto. Eles conhecem o sistema. Quem vai pagar, isso vai atingir, é a classe média. Então, como é que só os mais aquinhoados? Não. E quando isso deve acontecer? Tá? A qualquer momento. Isso pode ser votado e, sendo aprovado, vai aumentar ainda mais o custo do inventário. Por isso é importante não adiar a decisão de constituir o seu sistema de holding familiar. Né? Flávio, mas se aumentar, eu não vou poder mais fazer? Vai poder fazer, claro, mas vai ficar mais caro. Tá? Mesmo continuando a ser mais vantajoso do que o inventário, né? Mas vai sair mais caro, porque vai aumentar a alíquota do imposto. Então, pessoal, é isso que acontece quando é preciso fazer inventário. Né? Claro que cada família tem uma situação específica, mas é assustador o custo do inventário. Por qual razão todo esse enorme quinhão do patrimônio tem que ser abocanhado pelo Estado, pelos cartórios, pelo Poder Judiciário? No planejamento patrimonial, além do custo muito menor, você pode programar melhores despesas de acordo com as etapas, de acordo com que elas forem ocorrendo, de acordo com as possibilidades financeiras. Né? No inventário, não, você tem que pagar quase tudo de uma vez. Não tem sentido isso. Imagine, então, se tiver a necessidade de fazer um segundo inventário. Isso aconteceu com uma família de amigos há pouco tempo, infelizmente. Primeiro a mãe, pouquíssimo tempo depois o pai. Sabe quanto gastaram no inventário? R$ 500 mil. Tá? E não teve despesa com advogado, porque um dos herdeiros era advogado e ele mesmo fez o inventário. Então, veja, pode destruir, dilapidar o patrimônio, pulverizar. Por isso, que eu falei que a gente pode afirmar que o patrimônio de uma família não resiste a 3 inventários. Tá? É muita despesa. Quando, na verdade, o patrimônio deveria se eternizar com os seus sucessores, né, para as gerações futuras, sempre mantidos no seio da sua família. Todo mundo paga imposto a vida inteira para construir todo o seu patrimônio, né, sobre os bens que você adquiriu com o seu trabalho. Quando você comprou sua casa, você já pagou ITBI. Se vendeu algum imóvel, já pagou imposto de renda sobre ganho de capital. Você já paga imposto de renda sobre o seu salário. Todo o sistema já ficou com boa parte da sua renda. E agora, no momento de repassar esses seus bens para os seus filhos, apenas para manter os bens no seio da sua família, todo o patrimônio que você construiu com o seu esforço, com o seu suor, vem o sistema de novo, o Estado, e leva uma boa parte de tudo que é da sua família. Você acha que isso está certo? Não, está errado. Para os bens continuarem a pertencer àquela família, ela
que é a dona de tudo, tem que perder parte dos bens para continuar a ser dona. Está errado, isso não faz sentido. Mas como a gente viu, isso não precisa ser assim. Tem uma solução que é o planejamento patrimonial da família, através do que a gente chama de holding familiar. Olha só, muitas vezes a solução de um problema que a gente tem está na nossa frente e a gente não consegue ver. Às vezes, nem mesmo a gente sabe que o problema existe. Precisa vir alguém e mostrar para a gente. É o que eu pretendi e espero ter conseguido mostrar aqui. Acho que deve ter ficado claro para todos que o inventário é um problema e que precisa ser resolvido. Mas é importante não procrastinar, como eu falei, não adiar a decisão de fazer aquilo que vai ser até um verdadeiro ato de amor para aquelas pessoas que a gente ama. Porque a vida é imprevisível. De repente, a pessoa que é o esteio da família, o seu principal provedor, pode vir a faltar. E aí, além de toda a dor daquela perda, seus herdeiros ainda vão ter que enfrentar a dor do inventário. Agora mesmo, nesse período de pandemia, quantas famílias não sofreram perdas de repente? Pais, mães e avós que eram os provedores e a base econômica daquelas famílias e que de uma hora para outra, além de toda a dor que passaram, ainda ficaram desestruturadas financeiramente. Imagina uma família que tenha filhos menores, né, e acabem ficando sozinhos, tendo que resolver toda essa questão de inventário. De onde que eles vão tirar dinheiro para essas despesas? Alguém vai ter que interferir e dar suporte. Né? É complicado. Então, a gente pode assim identificar 3 grupos de pessoas. Né? Aquelas que não conhecem esse tipo de sistema, né? Esse tipo de informação ainda não chegou a essas pessoas. Né? Um dia vai chegar, está chegando. O outro grupo é daqueles que já conhecem, já têm essas informações, mas não se resolvem. Ficam buscando desculpas, adiam a decisão, procrastinam, são procrastinadores. Eu vou ter que gastar um dinheiro agora que eu não precisava gastar. Sim, sim. Para muita gente, a tranquilidade e garantia do futuro dos nossos filhos não tem preço. Né? E se a gente hoje tem condições de deixar isso resolvido para eles, por que não fazer? E um terceiro grupo, por fim, de pessoas que são aquelas que se informaram, já sabem como funciona esse tipo de planejamento patrimonial, se identificam imediatamente e tomam a decisão de garantir o futuro dos filhos. Né? Essas pessoas que são os resolvedores. Esse sistema de planejamento patrimonial através da holding familiar, se não trouxesse nenhum ganho financeiro, já seria melhor do que fazer inventário, por conta da praticidade, da rapidez em concluir a sucessão, né? Da proteção conferida aos bens do patrimônio, a facilidade em atender à vontade dos patriarcas, a certeza em não deixar seus herdeiros desassistidos enquanto esperam a transferência dos bens para o seu efetivo domínio no inventário. Né? Mas, além disso tudo, ainda reduz muito as despesas e evita a perda patrimonial. E é importante deixar claro, tudo é feito de acordo com as normas legais e para uso com fins lícitos. Tá? Outra coisa que as pessoas costumam perguntar, mas vai ter uma empresa e meus bens vão ficar no nome dela. Será que eu perco o total domínio sobre os bens? Não, já falei. Tudo continua como era antes, quando os bens estavam no nome da pessoa física. Ela continua no comando de tudo, fazendo tudo. Pode fazer tudo por diante. Pode vender, alugar, dar imóvel garantia. Tudo exatamente como era antes, quando os bens estavam no seu nome. Algumas pessoas também ficam inseguras, porque no sistema que é montado, as cotas da empresa, que a gente chama de célula-cofre, né, que a gente falou, onde ficam os bens, essas cotas pertencentes aos pais são transferidas para os filhos. Mas tem cláusulas naquele sistema que vão garantir que os pais continuem, a gente já falou isso, né, que continuem no comando absoluto e total de todo o patrimônio. Além de poderem também se desfazer de tudo, se um dia, por algum motivo, assim quiserem, né? Mas a gente não tem conhecimento de alguém que tenha desistido. Em outras partes do mundo,
se usa esse mesmo tipo de mecanismo porque existem esses ordenamentos, assim como aqui no Brasil também tem. Mas só que aqui apenas as pessoas com maior poder aquisitivo se utilizavam dele. Mas hoje, até com a ajuda da internet, esse tipo de informação vem chegando a mais pessoas e esse tipo de serviço vem sendo oferecido a mais gente. Eu espero ter conseguido passar informações suficientes para você entender como funciona essa coisa doida que é o inventário, né? E a solução que existe para evitar toda essa complicação. E como funciona todo o processo para contratar esse sistema de holding familiar. Tá? São 3 etapas e até por isso facilita programar os pagamentos. A primeira etapa é a sessão de viabilidade, que é uma etapa importantíssima, é crucial. Ela é que vai nortear todas as análises seguintes para identificar quais serão as opções que poderão ser utilizadas para a situação patrimonial específica da sua família. É uma reunião normalmente feita de forma virtual e que pode durar de 1 a 2 horas, em que eu vou ouvir você para me dizer qual é a sua vontade e me repassar informações sobre o seu patrimônio e os dados e características específicas da sua família. A segunda etapa, depois que a gente confirmar que é possível, sim, criar uma holding familiar para o seu caso, então vai ser a elaboração de um croquis, um mapa com todas as possibilidades e respectivos custos de cada uma, que vão ser apresentados para você para escolher aquela opção que vai atender às suas necessidades. E a terceira e última etapa é a implantação efetiva do sistema, com a elaboração dos contratos da holding familiar e todas as providências realizadas na prefeitura, na junta comercial do Estado e demais órgãos públicos. Ok? Cada etapa dessas tem seu custo e elas podem ir sendo feitas de acordo com a sua disponibilidade financeira. Bom, então é isso, pessoal. Para aqueles que tiverem interesse em dar continuidade ao planejamento patrimonial e sucessório da sua família e quiserem efetivamente dar proteção ao seu patrimônio, segurança contra eventual revés financeiro que possa sofrer, clica aqui embaixo no link, confirma a sua vontade de fazer a sessão de viabilidade e depois eu entro em contato para agendar a reunião, tá certo? Eu quero agradecer muito a atenção de todos, espero ter conseguido passar para vocês a importância e a necessidade de se pensar seriamente em garantir a segurança e tranquilidade das pessoas que a gente ama, a nossa família, os nossos filhos. Bom, então, um grande abraço para todos e até um próximo encontro, pessoal. Tá? Tchau, tchau para todos.